Olá, meus amigos, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, mais uma vez, em conversa entre amigos aqui, e hoje sobre a jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho, né? Quais são os limites? Convidei aqui 3 advogados trabalhistas da melhor qualidade para essa conversa. É uma honra estar recebendo aqui o Dr. Tiago Leite, que é quem propôs esse assunto, uma pessoa que está totalmente inteirada a respeito do tema, um amigo de longa data, nos conhecemos em 2014 na Comissão da Jovem Advocacia. Outro dia eu cometi aqui um erro, doutor Tiago, falando que nessa época, em 2014, era quando nós éramos jovens advogados, né? Mas na verdade não, nós ainda somos. E uma época muito legal em que conheci o Tiago e tantos outros amigos que a advocacia nos deu, né? E o Tiago, que é, de certa forma, meu conterrâneo também. Eu sou bastense, estou ficando esses dias todos aqui de quarentena em Tupã, logo, logo volto para São Paulo, e o Tiago, que tem raízes também aqui em Tupã, né? Em vários lugares, mas também tem aqui, Tiago. É isso aí. A gente se conheceu na época da comissão Jovem Advogado, né? Na época presidida pelo nosso amigo Everton Zadikian, e tivemos a grata surpresa aí de conhecer um vizinho de cidades aí, Baças, Tupã, esse trecho, que também estava aqui em São Paulo, nessa empreitada, né, o Nelson, de advogar aqui em São Paulo, que é um outro, assim, outro cenário, né, um cenário onde as coisas geralmente acontecem, né, as notícias e tudo mais tem um protagonismo, né, e também até pelo estado de São Paulo que é o maior número de inscritos. E é isso aí, e a gente vai tentar abordar algumas questões aí relacionadas a esse tema aí que vem sido discutido e teve recentes decisões aí também por parte do TST. Muito legal, é um prazer ter você, Tiago, aqui. E também o Dr. Marco Galduros, que é uma indicação, um amigo do Tiago. E se é amigo do Tiago, a gente se torna amigo também. Estamos nos conhecendo agora aqui, né, nessa via digital. Aliás, tudo tem acontecido na via digital nesses dias que a gente tem vivido, né? Mas, Dr. Marco, o seu currículo, o conteúdo que você produz nas suas redes já dizem muito a seu respeito. Já comecei a seguir lá, vou aprender agora também com as suas lições aí. É um prazer estar te recebendo aqui o Dr. Marco Galduros, que também integra aí diversas comissões, é secretário-geral da Comissão de Relacionamento com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, né? Também é coordenador regional da Jovem Advocacia lá da região de Sorocaba. Só 2 aí dos itens do extenso currículo do querido Dr. Marco Galduros, que está com a gente aqui hoje. Um prazer te receber, Dr. Marco. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. Se o Tiago convidou, eu estou vindo por cota, então, mas é uma cota do bem. Cota do Tiago é sempre uma cota muito, muito bem-vinda. E queria dar uma boa noite para você, Nelson. Obrigado, realmente, agora falando sério, pelo convite. O Rafael, nosso companheiro, você vai apresentar também, dou boa noite já. E o Tiago, querido, que é uma pessoa que a gente tem a oportunidade aí de sempre estar trocando informação, conteúdo e um pouco... E dar um pouquinho de risada, né, Tiago, nesse momento tão duro que a gente vive. Acho que esses eventos, né, são importantes para que nós tenhamos uma frase que eu gosto de usar bastante, é o momento da gente estar perto sem estar, é como nós estamos nesse momento, e nós temos que, dentro das possibilidades, tentar produzir muito conteúdo, né, conteúdo da maior qualidade que nós possamos fazer e que nós possamos compartilhar com pessoas aí, como a sua audiência de agora e depois, que você vai deixar disponível aí. Então, muito obrigado novamente, estou à disposição para hoje e para outros convites no futuro. Com certeza, será a primeira de muitas vezes. E também meu amigo Rafael Prado. Rafael, meu colega de pós-graduação, fez pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo comigo, na EPD, em São Paulo. De lá para cá, iniciamos uma amizade. É uma pessoa da minha plena confiança nos assuntos trabalhistas. Ele que tem o escritório dele, mas que também é quem cuida das ações trabalhistas do meu escritório. Então, é alguém que eu tenho, sempre que tem alguma questão trabalhista, é ele quem cuida. É um prazer ter você aqui também, Rafael Prado, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, Nelson. Boa noite a todo mundo aí. Agradeço as palavras e faço também a mesma menção para você. Tá? Apesar da gente ter feito uma pós em uma área que é um pouquinho distinta do que nós vamos conversar hoje, né? E foi a base de onde
nós nos conhecemos, é sempre interessante a gente compartilhar conhecimento e, inclusive, pela minha formação e trabalhar na parte trabalhista, mesmo fazendo uma outra pós, é sempre legal a gente conversar sobre os mais variados temas. E eu acho que nesse momento atual que nós estamos passando, acho extremamente interessante que a gente compartilhe opiniões acima de tudo e respeitar a opinião alheia, porque a gente está vendo diversas situações de cunho político e tudo mais, e está havendo um clamor social muito grande quanto a isso. Então, a gente aqui nesse bate-papo, nossa ideia é somente conversar sobre as nossas opiniões, sobre a nossa visão inerente à justiça do trabalho, os acordos, enfim. E basicamente é isso, né, gente? Vamos começar aí nosso bate-papo, e eu gostaria de agradecer a todos aí também, e estamos à disposição aí. Legal, Rafa. Então, bom, prazer, 3 advogados trabalhistas, vamos para o nosso tema, né? Eu, quando a matéria trabalhista, estou aqui para aprender, vou ser um perguntador, vou também reproduzir perguntas que, porventura, você que esteja assistindo no Instagram, no Facebook, alguma dúvida que você tenha, possa e deixe aí nos comentários, vou reproduzir aqui. E vamos delimitar o nosso assunto, né? Sobre o que estamos falando. Quando o Thiago propôs, eu já fui dar uma pesquisada, a gente vai falar sobre jurisdição voluntária, mas especificamente em relação a acordos, né? E tem uma certa dúvida da situação dos acordos na Justiça do Trabalho. A gente sabe que na área penal, isso vem acontecendo como um primeiro ensaio desde a Lei 9.099, quando foi autorizada a transação penal. Na Justiça comum, na matéria de processo e direito civil, essa já é uma questão um pouco mais bem definida, que quando o direito é disponível, há a possibilidade do acordo, quando não é, aí não. Mas na Justiça do Trabalho isso é um pouco ali no meio termo e com algumas confusões que, para quem não atua nessa área, existem. Eu vou pedir, então, para o Thiago já delimitar sobre o que nós vamos falar aqui, Thiago, quando se fala em jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho, especificamente sobre o acordo. Fala para a gente aí. Na verdade, esse tema ele veio incorporado de uma forma legal com a reforma trabalhista, né? Isso em texto de 2017. E está lá no 855B da CLT, né? A previsão da jurisdição voluntária. Logicamente que havia já quem interpretasse que, em razão do artigo 15, né, do CPC, né, a questão relacionada à aplicação supletiva e subsidiária do CPC, combinado com o 769 da CLT, poderia ter essa interpretação quanto a essa possibilidade, mas ela veio agora trazida à baila esse assunto, né, mais latente, agora com a previsão legal, por meio da reforma trabalhista, e nesse dispositivo. Na verdade, o nosso debate, fundamentalmente, será num cenário em que muito se discute a questão relacionada às cláusulas, né, de eficácia liberatória, né, geral, ou de quitação integral total do contrato de trabalho, né, porque, por vezes, há uma resistência, digamos assim, né, por conta dos juízes, com relação à homologação integral nos termos dos acordos, né, que são feitos entre empregado e empregador. E, na verdade, essa ferramenta ela veio como um novo mecanismo na Justiça do Trabalho para a pacificação dos conflitos, né? Muito bom. E falando sobre acordo, doutor Marco, fala para a gente o que é necessário para realizar um acordo, o que precisa para ser feito um acordo e, mais especificamente, para fazer um acordo extrajudicial, que eu acho que vai ser o tema principal aqui, né, da nossa conversa. Isso. Maravilha, Nelson. Bom, com a reforma, como o Tiago colocou, de 2017, aí, né, dia 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade de nós termos uma homologação de um acordo extrajudicial, né, trazendo efeitos, uma sentença de um título jurídico para o âmbito do direito do trabalho. Fundamentalmente, o que se necessita num primeiro momento é de que nós tenhamos 2 advogados
cada um representando uma das partes, tá? Uma das primeiras discussões que nós tivemos aí, eu me lembro na época do projeto da lei, como você brincou aí, a gente já não é mais tão jovem advogado, né? A gente já foi jovem advogado, agora a gente está numa fase um pouquinho à frente. Se discutia muito essa situação, porque a preocupação era que nós não tivéssemos o conflito de interesses, nós tivéssemos um procurador representando ambas as partes, diferentemente do que é possível se fazer no cível, num divórcio, por exemplo, né? Um divórcio, um conhecimento de dissolução de união estável, você pode ter apenas um do advogado patrocinando essa questão. Então, a reforma teve essa preocupação, então nós tivemos isso como um dos requisitos fundamentais para que se tenha aí uma tentativa, né? E eu vou falar tentativa porque nós estamos falando de relações humanas, eu não gosto de fechar nenhum tipo de conceito quando nós falamos de relações humanas, apesar de nós termos algumas presunções, presunção de boa-fé, presunção de verossimilhança, presunção de questões, mas para que se tenha uma tentativa de lisura naquele ato, que aquele ato ele esteja distante de algum tipo de vício, de algum tipo de pré-existência, de algo que foi combinado. Né? Vamos falar o português claro aqui para as pessoas, né? Vamos tergiversar na gramática. Então, esse é um ponto fundamental, tá? Outro ponto fundamental, e parece bobo do que eu vou falar, mas é de grande relevância, é uma confluência de interesses, tá? Por quê? Porque aí a gente entra no problema, já que o Diego falou, não no aspecto daí de não aceite por parte do judiciário de um acordo. Muitas vezes, o que você pode tentar eventualmente? Você pode fazer uma transação parcial, tá? E isso ser de vontade das partes. Aqui a gente não está falando do juiz não acolher o acordo, nós estamos falando de uma transação parcial, né? De algo que se exonere. Por exemplo, aqui realmente, olha, eu como empregador reconheço que as horas extras eram pagas parcialmente. E eu quero resolver isso. Daí, mas o intervalo... Não, o intervalo eu já não reconheço. O intervalo eu dava 1 hora. Então, a gente vai transacionar sobre horas extras, tá? Intervalo, se eventualmente você acreditar nisso, você entra com processo e vai buscar isso, tá? Então, essa é uma outra situação. Tem que ter uma confluência de interesses, né? Presume-se que as duas partes estão ali linkadas naquela situação, tá? Então, esses requisitos aí são de fundamental relevância. Petição tem que ser assinada em conjunto. Oriento, tá? Que seja assinado também pelas partes, na questão do acordo extrajudicial, uma orientação que eu faço, apesar dos procuradores terem procuração para tanto, isso é uma orientação que eu acredito que gera um pouco mais de proteção para os procuradores, porque nós estamos falando de um ato processual diferente de uma sentença, diferente de um cumprimento de sentença, né? Que tem um juiz declarando aquele ato. Então, são requisitos que eu acredito que são necessários para que a gente tenha aí um primeiro momento, não chegamos ainda na homologação, nessa situação de nós fazermos esse acordo extrajudicial para que tenhamos aí os efeitos judiciais dele. Muito legal. Você já falou de um assunto muito interessante, que é a presença dos advogados, né? Uma luta aí de classe antiga, que é a necessidade da presença dos advogados. Você pode fazer um acordo... Posso complementar? Claro. Só uma aqui aproveitando o gancho muito bem externado do Dr. Marco, eu vou falar também uma outra coisa básica aqui que podem achar que não é tão relevante, mas estamos diante nessa transação aí, a gente precisa se atentar com relação ao artigo 104 do Código Civil, né, para que a gente respeite aquela velha questão que nós vemos lá nos bancos acadêmicos, né, que a gente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né, não haja nenhuma vedação. Então, aqueles requisitos do artigo 104 são imprescindíveis e fundamentalmente aqui, não sei se já estou avançando demais, a questão relacionada aí à res dúbia, né? Que seria aí uma incerteza subjetiva quanto ao que é devido. Eu acho que isso é importante, até porque
a grande crítica, acho que dos juízes, né, do judiciário em relação a esse procedimento, é que o juiz não vire um mero o acesso à justiça para esse procedimento não seja transformado como se o juiz fosse um mero cartorário aí, né? Ou se funcionasse como um mero sindicato para homologar a rescisão. Então tem que só observar como se a função do essa juiz questão. fosse só carimbar, né? Isso aí é o grande, fundamentalmente, é um calcanhar de Aquiles, né? Então, toma muito cuidado, porque a gente está falando de direitos, né? No caso, fundamentalmente, daqueles direitos disponíveis, mas que haja aí uma dúvida com relação ao que se está, né? Eu prefiro ir litigar um processo e ter a dúvida se eu vou ou não ter reconhecido esse direito, ou se, eventualmente, fosse melhor haver uma composição e a Justiça do Trabalho, o Estado juiz, administrar e regular essa relação aí. Legal. Rafa, e sobre as vantagens de se realizar um acordo extrajudicial, né? A gente vê desde o Código, na verdade antes, mas com mais ênfase, desde o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, uma certa tendência do legislador em incentivar as realizações dos acordos, né? Que as partes se resolvam de uma maneira que não seja necessária a presença do judiciário, que não seja necessária, na verdade, gerar uma fila, gerar um desgaste do órgão público, enfim, o que resulta também na demora de outros processos. Ou seja, um incentivo do legislador em que sejam realizados os acordos, né? E, na verdade, isso sempre é trazido quando se fala em satisfazer a ambas as vontades, porque a gente sabe que, geralmente, uma sentença judicial, alguém vai sair insatisfeito, dependendo do caso, às vezes, os dois lados saem insatisfeitos. Fala para a gente a respeito das vantagens de um acordo na Justiça do Trabalho. Bom, vamos lá, Nelson. É o seguinte, primeiramente, a Justiça do Trabalho, ela já tem esse lado conciliatório desde sempre. Então, desde o primeiro momento em que a gente pisa numa sala de audiência, a segunda coisa, na verdade, que é feito depois do bom dia ou boa tarde pelo juiz, né? E aí, gente, vocês têm algum acordo? Vocês conversaram? Tem alguma proposta? Como é que está a situação? Isso, na verdade, é até uma determinação que a CLT acaba dispondo, e ao final da audiência também ele tem o dever, né, de apresentar para as partes se tem alguma, de novo, uma proposta de acordo depois da colheita de provas, e provas orais, testemunhais e documentais que, porventura, acabaram também sendo demonstradas naquele momento. Então, a Justiça do Trabalho, ela já tem um viés conciliatório de natureza. Após a reforma trabalhista, né, a partir do finzinho de 2017 para cá, com essa possibilidade de apresentarmos uma proposta mas de apresentarmos ao judiciário um acordo extrajudicial para que seja homologado, a gente acabou percebendo que essa modalidade, vamos dizer assim, ela foi extremamente utilizada de 2018 para cá. Salvo engano, aqui em São Paulo, chegou a quase 50 mil processos que deixaram de existir, na verdade, por conta de ter feito um acordo e sendo homologado em juízo, aliás. Uma vantagem que as partes têm em relação a um acordo extrajudicial sendo homologado pelo juízo, primeiramente, são as custas processuais, porque, na verdade, acaba sendo divididas as custas processuais para ambos que estão ali fazendo a composição. Então, ficaria 1% para cada. Muitas das vezes, o juiz acaba liberando o pagamento desse 1% por parte do reclamante, devido à sua hipossuficiência. Então, já temos uma situação positiva em relação à economia em si. Um outro ponto interessante também é a celeridade, né? Porque a partir do momento que a gente homologa judicialmente esse acordo que nós fizemos no extrajudicial, né? A gente apresenta para o juiz, ele tem 15 dias para poder se manifestar e colocar público. Na verdade, assim, primeiro ele pode pedir uma audiência
no Sejusc mesmo, para que as partes olhem no olho e falem, aí, gente, é isso mesmo que vocês querem, tá tudo certo, e aí depois ele tem 15 dias para homologar, e aí tem força de sentença, pode ser executado em caso de inadimplemento. Então, há uma garantia, principalmente para o empregado, nesse sentido, de que ele vai ter pelo menos um pouquinho mais de segurança na hora de receber aquele acordo. Para a empresa também se torna favorável, porque muitas das vezes acaba economizando numa demanda judicial, porque uma contratação, nós sabemos que a contratação de um advogado para defender causas de empresa acaba sendo um pouquinho mais dispendioso do que fazer uma homologação de acordo e representá-lo ali naquele momento, e aí ele acaba economizando desse lado, e também no fato de conseguir, querendo ou não, parcelar aquele pagamento que muitas das vezes não seria possível, ou se caso houvesse uma condenação, ele não teria condições de arcar com aquela condenação, com aqueles valores que foram arbitrados e prejudicar substancialmente o funcionamento daquela empresa, bloqueando bens e contas e tudo mais. Então, chegando num ponto mais extremo, né, depois de alguns anos, caso uma demanda judicial tivesse sido proposta, e aí ele acaba evitando isso também. E até para a gente verificar uma situação, tanto a gente viu uma situação boa para a parte reclamante, para a parte trabalhadora, para a parte patronal, e também a gente pode visualizar uma situação favorável para o judiciário em si, porque, querendo ou não, acaba diminuindo muito, né, acaba diminuindo muito, na verdade, duas coisas. A primeira, uma demanda que poderia ter sido resolvida no âmbito de acordo e foi resolvida, então é um processo a menos para o juiz cuidar, né? Então uma audiência a menos, a movimentação da máquina judiciária, ela acabou sendo economizada e que acaba sendo favorável para todo mundo. E um segundo ponto tenta acabar diminuindo aquelas infelizes, a palavra que eu posso dizer, as famosas e infelizes, as casadinhas, porque existia muita casadinha na Justiça do Trabalho. Então, as partes já haviam convencionado, já sabia quanto ia pagar, quanto ia receber, qual era a forma de pagamento, mas obrigatoriamente deveria entrar com uma ação trabalhista para que movimentasse a máquina do judiciário, todo mundo comparecesse em audiência e fazer aquele teatrinho de, olha, eu ofereço X, não, mas eu quero Y, tá bom, vamos fechar por Z. E já sabia que era o Z que ia ser fechado, né? Então, também evita um ato procrastinatório e tendencioso, vamos dizer assim, e acaba sendo mais célere para todo mundo. Acho que isso também é uma situação que acabava acontecendo bastante e que com essa possibilidade de fazer um acordo extrajudicial sendo homologado, acaba dirimindo substancialmente essa situação que... Muito bom. Aproveitando rapidamente, só para fazer uma complementação, gancho aí, Rafael, perfeitamente, o processo trabalhista hoje estima-se que custe R$700 se ele chegar até o TST. Então, se você tem aí uma composição, né, amigável, nós temos aí um barateamento bem razoável do que custaria esse processo se chegasse até o final lá em cima. Muito bom. Só tem uma coisa que só uma coisa que o Rafael ele falou claro. muito bem, né? Essas questões das vantagens aí. Ele também que trabalha com bastante empresas, que é o que a gente às vezes é cobrado, né, pelo cliente. Eu tinha um cliente que ele era muito, ele falava, poxa, doutor, nosso custo do processo, né, não seria melhor ter feito um acordo, né? Então, nós estamos falando de demandas que para você fazer um RO atualmente, segundo a tabela TST, nós estamos falando de quase R$10 mil, né? Para você fazer um recurso de revista, que é um dos recursos aí, atualmente, um dos mais difíceis no ordenamento jurídico, atualmente, na parte processual, é muito detalhe, muito formal, nós estamos falando de mais R$20 mil. Então, brincando aí, né, doutor Rafael, nós estamos falando aí de R$30 mil, caso haja inconformismo e a empresa entenda que o Estado juiz o juízo, de repente, não interpretou de uma maneira
adequada ou mesmo conforme a realidade fática que existia dentro do contrato. Tem uma coisa Sim, que o Rafael falou, desculpa, Rafa, não, mas perdão, tem uma coisa que o na Rafael verdade... falou que eu não entendi muito bem, mas eu vou pedir para o Diego explicar, que é a coisa da uma prevenção contra a casadinha, né? Que o acordo favoreceria. Nesse acordo extrajudicial, não é possível uma casadinha? Olha, a questão fundamental, a questão como o doutor Marco Gadoros falou, né, nós temos aí, no próprio dispositivos do CPC, né, o próprio artigo 6º, o princípio da cooperação, a questão de presume-se a boa-fé das partes, a questão dos procedimentos maliciosos, não só na justiça do trabalho, mas em outras áreas também, é uma questão que ocorre, né, dos mais diversos tipos, né? Quando você lida com o ser humano, você acaba tendo que lidar com essas situações. Não é que a questão relacionada ao acordo extrajudicial, a homologação, pode ou não gerar casadinhas, mas o que a gente vê também, obviamente, viu? Quando nós estamos falando aqui, Nelson, nós estamos falando, quando tratamos de direito trabalhista, nós falamos muito de direitos indisponíveis. Então, é natural que os juízes geralmente tenham uma precaução, né, antes de homologar isso. E é por isso que até eu acho que é fundamental que as partes seja marcar realmente a audiência, né, para poder o Estado juiz regular essa relação. Então, por vezes, há esse um pouco de receio em razão desses procedimentos, mas eu também entendo, não sei os colegas, se você não homologar ali, né, a vontade das partes ali, representada por advogados distintos, com a presença do Estado juiz, também é uma forma de você estimular a casadinha, né? Porque senão, como eu já vi de alguns colegas, então quer dizer que se a parte tivesse ingressado com um processo e lá na frente fizesse um acordo, então, quer dizer, seria muito melhor, porque nós tentamos fazer esse procedimento, esse novo mecanismo, e infelizmente não obtivemos esse, porque o juízo só homologou parcialmente ou não homologou o acordo. Perfeito. Eu vou pedir para o Marco comentar a respeito disso, e em seguida já vou deixar uma pergunta para ele também, que é em relação à discriminação das verbas. Eu atuo quase nada na Justiça do Trabalho, quem cuida dos processos do escritório é o Rafael, mas eu faço sustentação oral, vez ou outra faço audiência. E uma coisa que sempre pega é a discriminação das verbas do acordo, porque tem aquela questão de indenizatório ou verba de natureza salarial, eu não sei qual é o termo exato, mas que reflete no imposto de renda, né? Se for uma espécie de verba incide, se for de espécie não incide. Então eu queria o seu comentário a respeito dessa questão trazida pelo Diego, Marco, e em seguida que você falasse também um pouco a respeito da discriminação das verbas nesse tipo de acordo. Bom, porque o Diego bem pontuou, eu acho que a gente tem sempre um problema no direito, e aí eu acho que é importante a gente colocar reflexões e críticas, porque faz a gente repensar algumas coisas, né? A gente sai lá dos bancos da faculdade pensando A, depois a gente começa a advogar, a gente passa a pensar Z, não é B ou C, a gente vai para o outro lado do alfabeto. E aí, com o tempo, a gente vai tentando chegar ali perto do M, no N, vendo as coisas com um pouquinho mais de equilíbrio, né? Eu acho que é natural. É o problema, etimologia da palavra, né? Se a gente for avaliar transação, ela dispõe o quê? Um acordo de vontades. Essa é a etimologia da palavra, né? Então, se nós temos um acordo de vontades, nós temos que ter aí um respeito desse acordo de vontades. É óbvio que nós temos, como o Diego bem pontuou, a necessidade do Estado juiz de fiscalizar excessos. Aqui eu quero deixar bem pontuado essa situação, né? Situações excepcionais, o Estado juiz, de fato, ele tem que intervir. Agora, se nós temos dentro de uma razoabilidade, de uma situação que é extremamente razoável, compatível com o que se pleitearia num processo trabalhista,
Eu não vejo por que se colocar, tá? Estou avançando um pouquinho no tema porque faz parte dessa explanação. Não vejo por que você fazer uma ressalva. Vai fazer uma ressalva de quê? Se você já está ali pontuando situações que abrangeriam um processo trabalhista. O ciclo natural daquela demanda seria pedir aquilo, né? E seria transacionar sobre o que se transacionou. O exercício de futurologia, sim, quando nós fazemos como o Rafa, vou te chamar de Rafa, tá? Todo mundo te chamando, também vou chamar. Beleza. Quando o Rafa falou aqui, qual é o primeiro ato na audiência? Se tem um acordo. E depois, antes da prolação da sentença, se nós seguíssemos, né, efetivamente o que a CLT dispõe, que a sentença deveria ser dada em audiência, quando ela é um ato concentrado. Mas mesmo quando termina a audiência e se cinde, né, o ato da sentença, se pergunta também se há composição. Qual é a diferença dessa pergunta ser feita num momento judicial ou extrajudicial? Né? Tive a oportunidade, e Diego fez o contato com o Dr. Guilherme Feliciano, aí, né, os maiores doutrinadores, professores de direito do trabalho que nós temos aqui no nosso país e na América Latina, né, extremamente reconhecido também fora do Brasil. E ele teve um ponto, viu, meus amigos, que eu achei interessante, que nós caminhamos no processo do trabalho para um sistema bastante norte-americano de elaboração de provas, já pré-produção de provas. Que nós vamos chegar num ponto, e é uma sistemática que se caminha, que nós chegaremos com 80%, 85% das provas já pré-produzidas e naturalmente transacionadas. Por quê? Porque daí a gente já vai ter uma limitação do ônus, né? A partir daquela prova já constituída nos autos. Então, se nós temos já um encaminhamento para isso, por que nós temos esse medo tão grande dos acordos extrajudiciais, tá? Aqui já um planteamento que eu sei que a gente vai avançar um pouquinho mais nesse debate daqui a pouco. E para não ficar sem a resposta, Nelson, para não me estender muito também, nós temos aí verbas de caráter salarial e caráter indenizatório, né? Verbas de caráter salarial são aquelas que têm reflexos para efeitos de contribuição previdenciária. Você vai ter aí a necessidade de fazer o pagamento do INSS. A maior parte fica para o empregador e uma menor parte do empregado, né? Mas os dois contribuem, até porque o sistema previdenciário ele é um sistema que todos devem contribuir, está dentro dos princípios. Um dos princípios é a solidariedade na contribuição, e não obstante, quando tem um processo trabalhista, nós não podemos fugir desse princípio. Tá? Então, o que muitas vezes se faz, Nelson, para tentar diminuir aí o custo da empresa no acordo, é tentar se colocar o máximo de verbas dentro do requisito verbas de caráter indenizatório, porque daí você não vai ter a incidência do INSS. Você não tendo a incidência, você possibilita que a empresa, inclusive, pague a mais para o trabalhador, que ela consiga majorar, muitas vezes, o valor do acordo. Então, é interessante também para o reclamante. É interessante quando nós estamos falando aqui de uma verba simplesmente de caráter indenizatório, por exemplo, fundo de garantia, tá? Uma indenização de 40%. Não gosto de falar multa, porque eu acho que etimologicamente também é errado falar multa de 40%. Indenização, uma indenização, até porque vem depois da estabilidade decenal, então tem o caráter indenizatório. Então, nós temos muitas vezes essa discriminação, Nelson, tentando-se fazer o máximo possível dentro do que o direito permite, do que são indenizatório salarial, puxando-se de caráter indenizatório, porque você potencializa o valor do provável acordo, porque a empresa não vai ter todo esse dispêndio, né, para fazer recolhimentos, e você também consegue trazer isso para a outra parte, como eu disse, né? E você também consegue com que a empresa tenha satisfação daquele valor sendo dirigido de fato a quem é o primeiro objetivo de uma demanda trabalhista, que é o trabalhador, né? É lógico que é importante ter essa captação de recursos pelo Estado. Perfeito, é necessário, tá? A gente não pode ter uma visão, na minha opinião, liberal extremista, tá? O Estado tem que sobreviver. Agora, é importante que o trabalhador seja o principal objeto e alvo daquela captação de valores, né? Por isso que nós temos essa questão da discriminação de valores e da necessidade de ser feita. O que vai para o Estado e o que vai ficar para o trabalhador. Muito bem.
E aqui eu acho que a gente já avança para um dos pontos principais dessa nossa conversa, que é a respeito da possibilidade ou não de se dar quitação total em um acordo extrajudicial. E essa questão eu quero deixar aí para o Rafael falar para a gente sobre a quitação geral em um acordo extrajudicial. Rafa. Bom, vamos lá. Na realidade, o que está acontecendo, que é um pouquinho, a gente já vai acabar avançando nessa situação, né? Sobre a quitação geral do acordo extrajudicial, muitas das vezes, primeiro, até vou aproveitar o gancho do Marco sobre a natureza das verbas, para a gente chegar nesse ponto, e falar um pouquinho das verbas, por quê? O que está acontecendo, que eu acabei pesquisando, vendo e percebendo o que está acontecendo atualmente sobre essa quitação geral ou não de homologação do acordo. Alguns juízes, eles estão entendendo que determinadas verbas, determinados pedidos, você não pode tão simplesmente homologar, transacionar, devido ao fato daquele pedido, daquela verba, ele ser uma verba de obrigação da empresa. Então, muitas das vezes, as empresas deixou de pagar a verba rescisória daquele trabalhador e nós, na hora de discriminarmos aquela verba, para fins de acordo, especificamente falando, os juízes não homologam, falam, não, peraí, isso aqui não é um acordo, isso aqui é uma obrigação. Então, como é que eu vou homologar, falando que esse trabalhador está dando uma plena equitação geral de toda e qualquer verba que porventura ele possa receber, sendo que está sendo discriminado uma obrigação que a empresa deveria ter pago. Diferentemente de a gente discutir, por exemplo, se aquele trabalhador teve ou não um assédio moral dentro da empresa, se os EPIs que foram utilizados para que não ensejasse um eventual adicional de insalubridade fossem aptos ou não, aí demandariam outro tipo de prova. Então, assim, se houvesse uma controvérsia, né? Então, quando não há uma controvérsia, um valor especificamente incontroverso mesmo, uma verba rescisória, aquele aviso prévio que a empresa não pagou, deixou de pagar realmente, os juízes estão acabando que criando uma resistência em homologar para justamente não desamparar o trabalhador. Então, assim, isso daí eu até compactuo e concordo com esse tipo de visão do juiz, né, essa visão judicial, porque realmente você dando uma quitação geral, por exemplo, o trabalhador teve um problema dentro da empresa, ele teve um problema de assédio moral dentro da empresa, só que a gente está deixando isso de lado, não vai ser discutido isso, ele não pode reclamar de mais absolutamente nada, só que está sendo homologado que ele vai receber um aviso prévio. Então, assim, realmente acaba dando num sopesamento aí, fica mais favorável para o lado da empresa. E vendo, e já prosseguindo um pouquinho sobre a homologação em si, assim, atualmente está havendo uma movimentação, inclusive pelo próprio TST, né? Teve uma decisão recente pelo TST que libera, vamos dizer assim, que deve ser dada a quitação geral caso as partes assim entendam que deve ser assim. Então, se existiu a vontade de ambos e que ambos patrocinados por advogados diferentes, advogados esses técnicos e suficientemente preparados para verificarem que essa situação ela está ok, né? Está ok tanto para o cliente trabalhador, tanto para o cliente empresa. E ambos convencionaram dessa forma, está todo mundo satisfeito com essa situação. Até porque se eu sou advogado do empregado e vejo que essa situação ela não está favorável para o meu cliente, por que eu vou aceitar? Eu vou acabar orientando o meu cliente e falar, olha, João, esse acordo não vai ser favorável para você, porque a gente está abrindo mão de muitas coisas. Evidentemente que acordo nós abrimos mão de algo, mas nessa situação não está sendo favorável para você. Então, eu, como seu patrono, aconselharia você a não aceitar essa proposta. Mas a gente sabe que muitas vezes acontece daquele trabalhador aceitar e tudo mais, mas mesmo assim houve uma regulação, pelo menos pelo advogado, de orientá-lo que
aquele trabalhador não vai estar recebendo aquilo que ele achava que ia receber, enfim, está abrindo mão de alguma coisa. Então, assim, o judiciário, o TST, em decisões recentes, ele está entendendo que, se o trabalhador quis assim, e já voltando no comecinho do que o Diego tinha até explanado, falando sobre os artigos do Código Civil, artigo 105, 106, aqui eu não me lembro, vai me falhar a memória agora. 104. 104. Eu errei por 2 no 1 e 2. Errei no 105, 106. Então, assim, se todos está tudo ok, por que não? Então, essa é a grande seara que a gente está visualizando. Os tribunais regionais ainda estão criando alguma resistência, mas o Tribunal Superior do Trabalho já teve decisão recente aí, falando que se todo mundo aceitou, não tem por que eu falar que não. Perfeito. A gente está caminhando para o final, a gente tem 17 minutos aqui, segundo o Instagram já? ainda. Tá tão Já, bom, passa papo rápido. aí. Quando a gente está aprendendo. Pois é. Mas eu vou pedir para você, Diego, agora que a gente der esse intervalinho, eu quero cumprimentar o pessoal que está interagindo com a gente aqui, ó. A Nercina Costa está mandando um abraço para a gente, que é lá da Penha, se eu não me engano, Associação da Penha lá de São Paulo. O Sidney Lobo Pedroso, que é lá de Santana. No Instagram, a gente tem aqui muitas pessoas queridas que já passaram aqui pela live. Dr. Walter, que trabalhou comigo. Rodrigo Prates, Diego, nosso colega lá de Guarulhos, secretário-geral da OAB de Guarulhos, né? O capitão Tiago Regis Franco, capitão do Corpo de Bombeiros, que foi meu chefe no 14º GB, quando lá estive. A Ana Lúcia, policial militar também, Dr. Pedro, doutora Gabriela Pantarolo, doutora Marielle lá de Osasco, enfim, vários advogados aqui nos acompanhando com a gente. O Walter está até dando um tchauzinho aqui. Um abraço para toda essa turma legal que está com a gente. E aí, Diego, eu vou pedir para você comentar para a gente aí a respeito dessas decisões que o Rafael trouxe. Na verdade, a nossa conversa, esse assunto surgiu a partir dessa decisão recente do TST, né, que você me mandou, inclusive, e eu queria os seus comentários a respeito do que entende o TST, do que entende o TRT2, o TRT15, aqui no nosso estado de São Paulo, a respeito disso. Eu só queria pegar o gancho aqui da fala, né, tem aí muita qualidade do Rafael, é que essa celeuma aí, né, com relação ao que os juízes têm entendido, né, tem se baseado no 843, né, do Código Civil, né, quando ele fala que a transação interpreta-se de forma restritiva. Então, eles geralmente utilizam esse fundamento, mas, sobretudo, o artigo 841, ele fala que essa transação envolve direitos patrimoniais, né? E aí não estamos falando de direitos disponíveis. Tá? Quando o Rafael menciona que não quer homologar, reporta-se exatamente aquele problema que nós mencionamos. Você vai para uma audiência, lá você está pagando verbas rescisórias para o empregado, vai ter problemas, né? Porque muitas dessas verbas rescisórias são indisponíveis, né? E já deveriam estar abarcadas já com obrigação realmente da empresa. Os tribunais, como o Rafael colocou, têm tido uma certa resistência, os tribunais regionais, o TRT2 um pouco mais conservador, o TRT15 um pouco mais progressista, e geralmente mais protetivo, como se trata de interpretações protetivas, né, do empregado, mas essa recente decisão do TST vem privilegiando os dispostos aqui nesses planos de demissão incentivada, né, demissão voluntária, que é conhecido aí mais de forma difundida, PDI, né, PDV, né, que geralmente estão previstos. Então, o que se tem o entendimento na verdade, de observar o tema 152 do STF, que tem repercussão geral. Lá é dito que, né, a renúncia genérica a direitos mediante a plano de demissão voluntária, ela é regular. E, nesse caso, aí teria, sim, que haver
se esse plano foi discutido entre empregado e empregador, aí no caso, por vezes representado pelo respectivo sindicato da categoria, né? Lá foi verificado que, olha, era muito melhor que se aderisse, houvesse adesão em relação a esse PDI e PDV, porque lá há mais vantagens para esses empregados. Constando no acordo coletivo, numa convenção coletiva, e o empregado aderindo a ele, não poderia se dizer, e aí lá constando, né, que em caso de adesão a esses programas, né, esses planos de demissão, lá vem na expressa, lá constando que, ao aderir a esse plano, também haveria a quitação integral do contrato, né, não se poderia mais revolver ou ingressar com uma reclamação trabalhista, haja vista que, quando houve essa adesão, concordou-se que ali, ao aderir, estaria-se havendo uma quitação integral do contrato de trabalho, né? Então, na verdade, a decisão do TST vem mencionando, olha, o juiz homologa, né? Homologa integral ou não homologa, né? Essa transação, esse acordo, né? Mas ainda aqueles que, como a gente já vê muitas vezes, que tem lá o código, o Marco que gosta de falar isso, eu acho sensacional, que é o código de processo do juiz, né? Lá aí tem um despacho. Como é que é? CPJ, Tiagão, Código de Processo do Juiz, CPJ. Que tem lá já o seu procedimento, então ele já tem lá padrãozinho, olha, eu não homologo integral, só as verbas que estão restritas lá. E aí aí a gente parte da premissa, né, fundamental, de quem pode mais, pode menos, né? Porque o PDV e o PDI é feito sem a presença de advogados distintos. É feito sem a presença do Estado juiz, que está ali para regular essa relação. Ora, se o PDI, o PDV, da quitação geral integral do contrato de trabalho com eficácia liberatória geral, por que o acordo extrajudicial, que vem sendo utilizado como mecanismo de pacificação desses conflitos, aí o Rafael citou números impressionantes aí de números de demanda só no TRT2, não poderia também haver essa quitação integral? Deve sim, porque, ora, nós estamos falando, objeto lícito, né? As partes são capazes, representadas por advogados distintos, transacionando, por vezes, questões de um plus salarial, de direitos aí disponíveis, né? Patrimoniais. Qual é a questão? Qual é o problema de se dar a quitação integral? Se o próprio STF já mencionou que o PDI, que não tem a presença do Estado juiz, não tem a presença do advogados distintos, por vezes ali tem um mesmo advogado verificando essa relação, a quitação. Então, se quem pode o mais, né? Se pode o mais, pode o menos. O menos seria exatamente a homologação integral com quitação geral, eficácia liberatória desses acordos. Perfeito. Gente, a gente está caminhando para o fim real agora, 9 minutos e meio para acabar. Tinha a intenção de ouvir um caso de cada um de vocês aí a respeito disso, mas eu vou pedir para o Marco contar para a gente algum caso que possa ilustrar alguma coisa dessa nossa conversa e já fazer as suas considerações finais aí, Marco. Perfeito. Nós vou tentar ser bem sintético aqui para que todos os amigos possam se despedir tranquilamente. Bom, só para Diego, Rafa, Nelson, me parece que, infelizmente, o Estado juiz parte da presunção de que os advogados são incapazes. Porque quando nós estamos representando uma parte, né, e aí o princípio da boa-fé vale quando é atinente a uma atividade que seja importante para o Estado juiz. Como um caso, nós vamos bater na tecla, por exemplo, das audiências por teleconferência, né? Agora, né, que nós temos aí, ou seja, nesse momento a boa-fé vale, porque daí nós vamos ter números, processos sendo resolvidos.
Mas quando nós chegamos com uma tentativa de resolução de uma demanda extrajudicial, com 2 advogados representando, aí a boa-fé não se presume a má-fé. Quando você relativiza um acordo nesse sentido, nós estamos presumindo a má-fé, certo? Então, é só uma reflexão também que nós possamos colocar aqui. Também já concordo plenamente com o que o Rafa falou, no sentido de que é importante ter o juiz para que não tenhamos exceções, foi o que eu tinha mencionado também, né? Excessos. Nossa, mas nem o aviso prévio vai pagar. Opa, peraí, aqui tem um problema sério, né? Você vai dar a quitação geral um contrato de trabalho quando nem o básico, o mínimo foi quitado. Um casinho rápido, Nelson. Bem curioso que um advogado aqui, amigo meu, nós fizemos 2 acordos extrajudiciais entre os mesmos reclamantes e reclamados. Tá? Reclamante, perdão, a reclamante e uma reclamada. Fizemos, num primeiro momento, uma situação de limbo previdenciário. Ela tinha um problema de saúde e esse problema não foi adquirido na empresa. Uma empresa muito boa aqui de Sorocaba, uma casa de shows, na verdade. E ela tinha muito carinho entre eles, né? Essa é a parte legal do dia a dia nossa. Eles tinham relação ali de mãe e filhos. Ela era mais idosa, faz o trabalho ali de serviços gerais mesmo, limpeza, serviço pesado, e tinha um problema seríssimos na bacia e não podia voltar a trabalhar naquela atividade. E aí nós transacionamos, nesse meio tempo eu estava litigando contra o INSS também, né, no âmbito federal, e nós transacionamos que ela receberia, no período em que nós estivéssemos lutando contra o INSS, metade do salário dela, do valor que ela teria para receber, cesta básica, uma cesta básica seria mantida, e também o convênio médico, que para ela era de fundamental importância. Nós garantimos uma estabilidade de emprego, nesse caso, até se resolver o problema no INSS, tá? Saiu a decisão no INSS, nós conseguimos o auxílio-doença daí, imediatamente eu informei ao advogado, aí ela entrou no auxílio-doença, contrato de trabalho suspenso, e seguiu recebendo. 1 ano, mais ou menos, depois, o INSS a corta. Ela para de receber o benefício. E não tinha condições de retornar ao trabalho. E a empresa já estava numa situação também muito dura. Já ali no momento, ela teve um evento aqui super famoso, aqui em Sorocaba e na região toda, era até chamado do Lollapalooza do interior. Tá? O tamanho do evento, era um evento realmente muito grande para o aqui da nossa cidade. E ela teve um problema de um alvará que não foi liberado, vendeu uma porrada de ingresso, o prejuízo foi inimaginável e aí o negócio desandou, né? A casa de show que eles tinham também virou o que ia pagar todo esse prejuízo. E aí ela não poderia, então, retornar ao trabalho. Eles não tinham condições de manter uma empregada nas mesmas condições que ela não tinha condição de retornar ao trabalho. O que nós fizemos aí? Nós pactuamos aí pela rescisão do pacto dela, fizemos um segundo acordo extrajudicial, o primeiro foi homologado, tudo certinho. Pactuamos pela rescisão do contrato dela de trabalho, abrimos mão de uma férias vencida que ela teria, mas com uma contrapartida. Eu acho essa a dica final que eu queria dar. Se você vai abrir mão de algo no acordo extrajudicial, mostre que você está fazendo uma contrapartida, que é o que nós exigíamos nos dissídios coletivos, em regra, tá? O acordo extrajudicial continua sendo uma transação como um dissídio coletivo, é uma tratativa de acordos. E, nesse momento, nós fizemos, então, o quê? A previsão de que ela vai ficar que ela vai ter direito ao convênio médico dela até o final deste ano. Nós transacionamos no início do ano, então ela continuaria, que era de fundamental relevância para esses problemas que ela tinha, ela passaria por uma cirurgia bariátrica, cirurgias que custariam aí, brincando na rede privada, uns 10 mil reais. Brincando, chutando baixo aqui. E ela teria essa manutenção, então, da cesta básica e do convênio até o final desse ano, e fizemos a rescisão do contrato dela, levando o fundo de garantia, tudo mais. Então, nós mostramos para o juiz, né, apesar de termos essas ressalvas, que existia uma contrapartida, que ela estava abrindo mão de um direito em tese intransigível, Rafa, né? No caso, uma férias dela vencida, mas abrindo mão porque a longo prazo, aquele valor do convênio daria 4, 5 vezes o valor do que aquelas férias representaria no primeiro momento, tá? E para a empresa seria viável isso também. Então, foi um caso bastante curioso. Quem quiser depois, a gente até pode mandar modelo, eu não tenho problema com isso, acho que a gente tem que compartilhar, né? A ideia é essa, entrando em conflito de
gente compartilha. Foi um caso bastante interessante, eu queria deixar essa mensagem final da necessidade de nós mostrarmos que há contrapartida, nós estamos suprimindo alguma coisa. Perfeito. Gente, nossa conversa foi show de bola, esclarecedora. Tenho certeza que para mim, com certeza, e para todos que nos assistiram e que ainda vão nos assistir, eu só quero agradecer. Eu também estou telespectador, porque eu estou aprendendo aqui, né, com o Dr. Rafael e o Dr. Marcos, eu queria mais. Mas nós aprendemos com você também, Diego. Com vocês três aí, três professores. Imagina. E eu quero agradecer a todos vocês aí por aceitarem esse convite. Diego, meu amigo, um prazer te rever, ainda que nessa via telepresencial aqui, né? Espero que em breve tudo isso passe, a gente possa se encontrar, tomar um café, relembrar outras épocas. Mande um abraço para todos os nossos amigos que você tem mais contato aí, para o Zadkian, para todos os nossos colegas. Dr. Marco, um prazer te conhecer. Tenho certeza que foi o primeiro encontro de muitos. É uma honra tê-lo aqui. Desejo sucesso aí em todas as suas funções que você exerce, especialmente naquelas que representam a nossa classe, na Ordem dos Advogados. E Rafael, meu amigo, também, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, nos ajudando. Foi um prazer ter todos vocês nessa conversa. Para você que nos acompanhou e que está nos vendo aqui, obrigado também por participar. Vez ou outra a gente está por aqui falando sobre algum tema do direito. Um abraço e até a próxima.